Legal, muito bom dia a todos, bom dia, Guardiões. Mais um episódio do nosso Guardiões Digitais Talks, número 25. E hoje trago comigo aqui o Ismael Casagrande, CTO aqui da Supreme Cloud. Meu par aqui quando a gente fala de tecnologias, né? Toda essa questão de operações. E a gente vai conversar um pouquinho com você sobre o tema de DLP na prática, né? Falar um pouquinho sobre DLP, o que é o DLP e principalmente mostrar um pouquinho de como que ele funciona, para vocês terem uma ideia também de o que é possível, né? De se aplicar dentro dos nossos ambientes com esse tipo de ferramenta. Vamos lá, então? Maravilha. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aproveito aqui para convidar aqueles que ainda não fazem parte, né, da nossa comunidade dos Guardiões Digitais para se conectar com a gente através do guardiõesdigitais.com.br. Vai conseguir fazer parte, então, da nossa comunidade, estar acompanhando todas as novidades que a gente traz, esses talks que a gente vem fazendo no nosso horário marca, né, toda quinta-feira às 10 horas. E, obviamente, aproveitar aí muito networking e muita oportunidade que vai surgindo ali por dentro. E o Guardiões Digitais Talks, né? Na verdade, a comunidade dos Guardiões Digitais não é apenas uma comunidade digital, mas também com diversos encontros presenciais, né? Em 2024, a gente teve o nosso primeiro encontro dos Guardiões Digitais lá em Santa Catarina, né? E reunimos diversos guardiões, diversas pessoas ali que nos apoiaram, né? E alguns que, inclusive, hoje são praticamente embaixadores aí desse movimento. E agora, em 2025, recentemente, durante o evento do SecOps Summit, a gente acabou realizando, então, o segundo encontro dos Guardiões Digitais de forma presencial também, onde a gente conseguiu encontrar diversos de vocês aí durante o evento, conseguiu trocar bastante ideias, né, com todos. Teve um almoço bem bacana ali para um networking bem pesado mesmo, né? Então foi um momento bem interessante para ter todo esse tipo de conteúdo e compartilhamento de informações. E não para por aqui, né? Aqui para agora, para 2025, a gente tem um roadmap bem bacana com outros eventos que a gente vai fazer, não somente presencial, né, mas continuando também com esses remotos aqui que a gente vai estando com vocês presencialmente. Show de bola? Somos a Introdos, somos a Supreme, e aí duas empresas reunindo, então, né, expertise de planejamento de TI, segurança da informação, cloud computing, e acreditamos fortemente que para construir, que olhando para o nosso propósito, né, construir histórias de crescimento de pessoas e negócios através da tecnologia. E aqui a gente sempre mostra, né, algumas empresas que fazem parte nesse movimento com a gente, né, que estão conosco durante essas jornadas e levando seu nível de maturidade de tecnologia, de segurança da informação, né, de cloud, com todos os movimentos que a gente acaba realizando. Para negócio em crescimento, a segurança é a base de tudo, né, e juntamente com isso nós temos então algumas jornadas que a gente fala de segurança da informação, e a gente inicia com uma jornada de escudo digital, uma jornada onde a gente trata principalmente temas ali de tecnologias, produtos, ferramentas que vão nos apoiar na construção, né, de um novo passo aí de segurança da informação, nos ajudar a evoluir nosso nível de maturidade, né, nossos processos, nossas informações, proteger ainda mais nossas informações, né, que nossos dados que hoje são os bens mais preciosos aí de uma organização. A gente tem a segunda jornada, jornada de Guardiões Digitais, que inclusive é de onde saiu, né, o nome aqui da comunidade, que é uma jornada de Security Awareness, né, então uma jornada onde a gente trata principalmente a questão da conscientização, né, e a passagem de conhecimento perante a segurança da informação, tanto para pessoas, né, que já trabalham nessa área, quanto para pessoas que estão utilizando a tecnologia no dia a dia. Então, a gente acaba entrando nesse ponto de ajudar realmente a empresa a aumentar o seu nível de conscientização ali para os usuários também. Temos a jornada 3, pilares de segurança, onde a gente trata toda a parte de conformidade. Então, aqui a gente entra com consultorias para ISO 27001, 701, né, tanto na parte de segurança, privacidade, frameworks como NIST, né, então outros itens aí que a gente vai tratando para elevar também o nível, entender em que posição que estamos, né, perante a segurança da informação e como que a gente consegue melhorar também todos os nossos processos, todas as nossas áreas. Jornada de número 4, segurança em ação, que a gente entra em ação, né, realmente. Então, aqui temos times de Blue Team e Red Team, fazendo toda a parte de tratativas com SOC, né, então controlando tudo que está acontecendo de comportamento dentro da rede e, obviamente, tratando ali de uma forma preventiva e preditiva para entender o que pode estar sendo identificado, né, de algum tipo de ameaça ou algo malicioso dentro da rede, além de, obviamente, algumas tentativas de invasão, ataques, né, e outros serviços ali onde a gente fala da segurança ofensiva. E a jornada de número 5, segurança corporativa avançada, onde a gente entra, então, com a figura do vCISO, né, então a figura que ele vai ter o papel de unir
a estratégia da empresa com a segurança da informação, né, levar a segurança da informação de uma forma estratégica para os negócios também. Show de bola? E aí, passando da apresentação, aqui, né, o nosso padrão diário, aqui, entramos, então, no DLP na prática, né, para isso o Ismael está aqui comigo, né, para a gente fazer uma troca aqui de conhecimento. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre DLP, o Ismael vai vir me complementando com alguns pontos aqui também, e aí depois a gente preparou para vocês aqui fazer uma prática, né, mostrando DLP em ação, mostrando como que a gente consegue utilizar isso em algumas das principais plataformas para a gente buscar atender a todos também, né, nesse tipo de demonstração. Então a gente vai passar um pouquinho aqui sobre DLP em Google, em Workspace, em Office 365, né, um DLP de host, como por exemplo uma ferramenta da Sophos. Então fiquem com a gente até o final aí que a gente vai fazer uma demonstração bem bacana aqui para vocês. Tá certo? O Ismael que está comigo aqui é diretor da Supreme Cloud também, né? Hoje CTO, está de frente para toda essa parte de tecnologia, né? Tem um currículo bem extenso, né, Isma? Inclusive títulos aí de MVP pela Microsoft. Então, tenho certeza que vai ser bem interessante o bate-papo. Bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Obrigado, Brian, pela oportunidade de participar junto com vocês aqui. E vamos lá, vamos falar um pouquinho de LP, que é bem interessante, um assunto bem bacana. E hoje vai ter um pouco de hands-on aí, né? Vamos mostrar como é que funciona isso na prática mesmo. Vamos lá. Isso aí, maravilha. E para a gente iniciar, gente, eu queria até pedir a colaboração de vocês aí, pode ser pelo chat, podem abrir o microfone, mas comentem para a gente aqui, quem que já utiliza ferramentas de DLP, quem que já tem o conhecimento, né, do que é o DLP, e o que vocês forem tendo de dúvidas, fiquem à vontade para enviar para a gente conseguir ter esse debate de uma forma mais rica também. Beleza? Legal. E aí, para a gente começar a falar sobre DLP, né, eu acho que nada melhor do que a gente explicar um pouquinho do conceito, né, do que é o DLP e por que ele é tão importante, obviamente, dentro das nossas organizações ali, como que a gente pode utilizar ele para melhorar os nossos processos também. Então, quando a gente olha para DLP, aqui a gente trouxe de uma forma bem explicativa, né, de certa forma, mas a gente está falando de Data Loss Prevention, né, então, traduzindo aqui para o literal, de uma prevenção de perda de dados. Então, o que seria essa prevenção de perda de dados? Claro que quando a gente está falando de tecnologias, a gente tem diversas tecnologias que nos ajudam a controlar um pouquinho do que está acontecendo no nosso ambiente, né? E o DLP ele vai reunir um conjunto de estratégias, né? Algumas políticas, vai nos ajudar ali com a tecnologia, com o objetivo de identificar, de monitorar e de impedir, né, qualquer tipo de vazamento de um dado sensível, seja ali de repente por algum erro humano, uma falha técnica, alguma ação maliciosa, né? Ou seja, na prática, ele funciona como uma barreira de proteção que vai nos ajudar a evitar que informações confidenciais sejam compartilhadas de uma forma indevida, né? Então, isso vale para e-mails, isso vale para dispositivo externo, né? Isso vale para ambientes em nuvem, né? Até mesmo aí para vazamento interno que possa acontecer, justamente porque ele vai ser uma ferramenta que vai estar de olho, né, no nosso ambiente, e aí, de acordo com isso, vai estar aplicando as políticas necessárias ali para fazer esse tipo de controle. Então, toda vez que vocês ouvirem, né, falar sobre DLP, a gente está falando justamente de prevenir o vazamento de informações, né? E aí, claro, quando a gente começa a juntar o DLP com outras ferramentas, a gente começa a monitorar o que está sendo compartilhado, o que está sendo acessado, o que está sendo distribuído, né, pelas redes, e aí, obviamente, a gente vai tendo informações ali para a gente ter uma tratativa de uma forma mais evoluída também, tá? E aí, falando sobre DLP, a gente precisa, obviamente, né, entender o que são dados sensíveis, o que são dados confidenciais, né, e por que a gente utiliza o DLP para ter o controle sobre esse tipo de informação. Né? Acredito que muitos de vocês aqui já devam saber isso de cor e salteado, né? Principalmente aí depois de uma LGPD que veio principalmente tratando sobre dados pessoais. Então, isso aqui acaba sendo uma ferramenta que ajuda bastante também nesse tipo de conformidade, né, com a lei também. Então, quando a gente começa a olhar para esses dois viés aqui que a gente traz, nós temos dados sensíveis, nós temos dados confidenciais, né, e obviamente a gente vai ter a diferenciação de cada um deles. Quando a gente olha para dados sensíveis, eles são informações que, se forem vazadas ou acessados por alguma pessoa que não tem autorização, né, ele vai poder causar algum dano significativo para uma pessoa ou para uma empresa, por exemplo, né? Então, o que seriam dados sensíveis? Aqui a gente está falando de o CPF da pessoa, endereço, telefone, algum dado financeiro como número de cartão, de conta bancária, né? Dados de saúde
quem aqui atua hoje no ramo de saúde sabe o quão sensíveis são as informações, né, que são armazenadas. Então, aqui a gente está falando de prontuário, de diagnósticos, né, de exames, tudo isso são informações extremamente sensíveis. E aí, obviamente, né, quando a gente olha um dado sensível, quanto mais sensível ele for, mais caro esse dado é, né, e mais procurado ele é quando a gente começa a olhar assim para mercados negros, deep web, dark web, né? Então a gente começa a ver esse tipo de informação aí também. Informação biométrica, crenças religiosas, orientação sexual, filiação política, tudo isso são pontos que a gente começa a olhar quando a gente fala de dados sensíveis, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma base legal que é justamente da LGPD, né, que ela trata, então, esse tipo de informação e ele exige uma certa proteção mais reforçada quando a gente está falando desse tipo de informação dos dados sensíveis. Tá aqui tudo certo, gente? E aí passamos, então, para os dados confidenciais, né? Então, o que seria um dado confidencial? O dado confidencial, ele pode ser um dado que não é sensível, né, no sentido legal, por exemplo, mas ainda assim ele é um dado estratégico ou privado, que se a gente tiver algum tipo de vazamento, obviamente teria um prejuízo, né? Então aqui a gente está falando de planos de negócio, estratégia de mercado, algum novo projeto na empresa, né? Propriedade intelectual. Então tudo isso acaba sendo um dado confidencial, que a organização, obviamente, né, precisa ter um cuidado ali para manter tudo isso de forma segura. Então, normalmente, quando a gente olha para dado confidencial, os dados confidenciais diferente, né, de uma base legal, por exemplo, que a gente tem para um dado sensível, o dado confidencial ele geralmente é protegido por algumas políticas internas da empresa. Né? Então, aqui a gente está falando de contratos de confidencialidade, por exemplo, né? Políticas internas. Os próprios NDAs, quando a gente assina, ele tem o objetivo de ter esse cuidado com os dados confidenciais. Certo? E falando sobre esse tipo de informação e a ligação com o DLP, né? Acho que é um ponto bem importante para a gente trazer. O DLP ele é a tecnologia que vai ter um conjunto de práticas, né, que vai nos ajudar ali a evitar algum tipo de vazamento, evitar um uso indevido, né, daquele tipo de informação e até a própria exposição desse tipo de dado para a internet. Então, como que a gente acaba conectando, né, tudo isso? Se a gente pegar, por exemplo, assim, num dado sensível, o DLP vai nos ajudar a detectar quando a gente tem alguma informação como um CPF, um número de cartão, algum termo médico, e ele vai impedir, então, o envio desse tipo de informação por e-mail, por algum upload, né, algum compartilhamento. E quando a gente fala de dados confidenciais, o DLP ele vai nos ajudar com algumas regras personalizadas, né, como palavra-chave, uma classificação interna, alguma tag que a gente pode colocar no documento, um tipo de extensão, né, do próprio arquivo, e com base nisso ele vai detectar e ele vai bloquear também a saída dessas informações que são estratégicas, né, da nossa empresa. Tá? Então, se a gente for resumir, o DLP ele vai nos apoiar a ter todo o monitoramento, a fazer o bloqueio, né, deste envio de e-mails com dados críticos, vai nos ajudar a detectar os uploads de arquivos de acordo com a informação que está ali dentro e vai principalmente nos alertar do que a gente precisa, do que está acontecendo, né, na nossa rede perante a esse tipo de informação. Beleza? Show de bola. Então, passando aqui para um próximo ponto, agora que a gente entendeu, né, conceito, entendemos como que a gente tem toda essa questão e o que são e quais são esses tipos de dados que a gente faz o controle, a gente começa a olhar, então, para uma estrutura de prevenção de perda de dados. Né? Então, o que seria essa estrutura? Aqui a gente traz uma imagem para demonstrar um pouquinho de que a gente tem, né, numa estrutura quando a gente fala de DLP. Então, a gente começa aqui olhando para uma questão de conformidade com normas, né? Ou seja, essa é a base de toda a estrutura, né? Que o foco ele vai ser garantir, então, um alinhamento com algumas legislações, e aqui eu vou citar principalmente, né, a LGPD. Então, estar em conformidade não é apenas a gente não é apenas a gente estar ali cumprindo com alguma obrigação legal, né? Mas também uma forma de a gente demonstrar que a gente está se responsabilizando, que a gente tem uma responsabilidade e, obviamente, reforçar aí toda a confiança perante ao mercado também, né? Então, a gente tem também o monitoramento de dados, ou seja, numa estrutura de DLP, a gente vai ter uma etapa onde a gente vai ter uma constante supervisão, né, das informações, ou seja, se a informação está em repouso, se a informação está em trânsito, se a informação está em uso, né? Então, o objetivo aqui vai ser principalmente detectar ali movimentações suspeitas ou algum acesso que não seja autorizado, e aí permitir, obviamente, uma resposta rápida e eficaz perante a essa atividade. A gente tem o próximo item aqui, que é assim, em relação a tecnologias e políticas,
né? Então, aqui é um momento onde entram as ferramentas de DLP, né? E, obviamente, as diretrizes que vão definir o que a gente vai precisar controlar e cuidar de dados ali dentro do nosso ambiente. E aí, juntamente com isso, né, a gente começa a estabelecer, então, esse limite, começa a criar as regras de acesso, começa a criar as ações que serão tomadas, né, se a gente vai apenas monitorar, se a gente vai fazer um controle, se a gente vai bloquear aquele tipo de informação. Então, tudo isso a gente vai utilizando tecnologia como um apoio. E aí, obviamente, né, com tudo isso, a gente tem, então, a prevenção da perda de dados. Ou seja, o foco principal aqui é quando a gente estar protegendo, né, informações sensíveis contra qualquer tipo de exposição não autorizada, né? E aí, obviamente, com isso, garantir que os nossos dados mais críticos permaneçam seguros e sob o nosso controle também, né? Então, essa aqui é uma abordagem praticamente de camadas, né? Que mostra aí como que cada componente, digamos, né, de todas essas etapas atuam de uma forma integrada e nos ajudam a evoluir, então, a segurança da informação, né? Reforçar todo esse processo de ponta a ponta. Show, gente. Isma, te convido para colaborar um pouco com a gente aqui e aí iniciar falando sobre a importância, né, de a gente ter um DLP também dentro do nosso ambiente. Vamos lá. Bom, pessoal, então, como o Brian explicou até agora, né, a gente falou bastante ali sobre a estrutura do DLP, como que o DLP funciona em sua estrutura, né? Então, ter toda aquela parte ali de mais abrangendo ali a parte de funcionamento de etapas que ele cobre, né? Então, acho que a gente chega num denominador comum aqui, que o DLP já é indispensável para qualquer empresa atualmente, né? Então, a gente já está falando como aplicar e não se vamos aplicar, né? É importante a gente ter essa visão, né? Então, a gente elencou aqui, da importância, né, do DLP, quais são os principais pontos aqui que ele vai auxiliar, que vai ajudar a gente na tratativa de vazamento de dados ou da proteção dos dados, né? Então, a gente vai começar aqui falando com o aumento de ataques cibernéticos. Então, vocês devem estar acompanhando por aí, né, cada vez mais, então, mais frequente e mais sofisticado estão os ataques digitais. Então, isso a gente soma vazamentos acidentais ou vazamentos que o pessoal acaba passando informação indevida, sem a devido cuidado. Então, torna a proteção de dados uma prioridade. Isso é muito urgente, né, tratar isso. Então, a gente não fala mais quando o incidente vai ocorrer, não é mais se o incidente vai ocorrer, é quando, né? Então, ele vai acontecer em algum momento, vai ter alguma forma, em algum momento vai ter algum vazamento de informações importantes, então a gente tem que saber como agir e como estar preparado e tentar mitigar ao máximo esses vazamentos, né? Então, o DLP está aí para ajudar bastante nesse apoio para preparar o ambiente para uma segurança mais proteção de dados. Outro fator que também é bem importante, né, é o trabalho remoto. Então, o home office já está consolidado, muita gente trabalha home office, isso já é de compreensão comum aqui de todos. Então, o famoso dispositivo pessoal, o BIOD, né? Então, o pessoal vai trabalhar com o seu dispositivo pessoal, seja um tablet, um celular, só que aí vai trabalhar com o ambiente profissional, vai transitar dados corporativos ali dentro desse dispositivo. E como é que eu faço para proteger esses dados que estão num ambiente fora do período de segurança tradicional? Não está mais dentro do meu ambiente, não está dentro da minha rede, que eu tenho um controle maior. Está na casa do nosso colaborador, está lá na casa do home office. Como é que ele está tratando esses dados, né? Isso é um desafio bem grande para a gente também. Então, com ferramentas de DLP, isso se aproxima muito ali da gente conseguir ter um controle bem maior dos dados que circulam nesses dispositivos que a gente não tem tanto controle assim quanto se estivesse em um ambiente restrito local. Então, é bem importante, né, de tratar isso por conta mesmo, assim, de até não só de vazamento de dados, mas isso gera impacto, né, impacto em reputação da marca, gera penalidade financeira, vai ter alguma sanção, vai ter alguma coisa que pode afetar aí, inclusive, a imagem, a confiança da empresa no mercado. Então, é importante ter o DLP justamente nesse sentido. E falando um pouquinho também de conformidade, então a gente sabe, né? LGPD está aí, a gente já está falando bastante aqui no Guardiões sobre LGPD também. Então é bem importante ter esse cuidado, ter esse zelo com a informação, porque já tem regulamentação, tem informações pessoais, a gente oferece mecanismos para controlar esses dados, né? Então, o DLP não é um investimento na proteção de dados somente hoje, né? O DLP ele é um investimento para proteger a continuidade dos negócios.
proteger a marca, a imagem da marca, compromisso com a privacidade. Então, é muito importante a gente investir e pensar numa solução de DLP justamente para garantir todos esses fatores que não vão só da proteção de dados, né? Vai até a proteção da marca, até pode gerar problemas bem graves aí na qualquer empresa, tá? Então, é bem importante a gente tratar esses 4 pontos aí que a gente trouxe agora. Pode passar, Brian. E falando um pouquinho aqui dos tipos de implantação de DLP, né? Então, para implementar ele na prática, a gente tem basicamente aqui 3 tipos de implantação. Então, a gente vai tratar aqui da implantação de e-mail, de rede e de endpoint. Vou explicar um pouquinho sobre cada um deles, mas a gente vai basicamente ter esses 3 pilares para aplicar um DLP numa infraestrutura. Então, quando a gente fala no DLP por e-mail, ele vai ser uma abordagem que ele vai analisar o conteúdo das mensagens, seja ela no corpo do e-mail, seja ela um anexo, seja alguma informação que está dentro do e-mail, vai tratar, identificar esses dados e vai ter regras. A gente vai ter regras para o que eu posso fazer com essa informação. Detectei aqui que tem uma informação financeira ou tem um CPF, um CNPJ aqui que eu não quero que saia da minha empresa sem que alguém valide ou que não saia da empresa. Então, quando alguma coisa suspeita é detectado, o DLP ele vai ou bloquear o envio, ou enviar um alerta para o usuário, ou para o gestor da empresa, ou para a equipe de segurança. Então, ele vai fazer esse tipo de controle, ele vai evitar que dados sejam vazados através do e-mail corporativo. Isso é muito importante, então vai integrar com aplicativos, ele vai, em alguns cenários, ele vai abrir o anexo. É uma dúvida bem recorrente, né? Se eu enviar um PDF com um monte de CPF lá dentro, ele vai identificar? Provavelmente vai, porque ele vai avaliar até o anexo da mensagem para validar se tem algum dado que não é permitido o tráfego ali também. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de controle. Quando a gente passa ali para DLP de rede, o foco não é monitorar o tráfego de dados dentro da organização, né? Então, esse não é o foco. O foco é detectar e impedir alguma transmissão não autorizada. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai integrar isso com Firewall, vai integrar isso com algum endpoint, vai integrar isso com algum serviço que valide a informação e que tenha lá, através de classificação ou de tags, né? Hoje é possível a gente fazer a classificação de documentos que ele a depender do conteúdo de cada arquivo, ele gera uma tag lá que não vai permitir que a pessoa faça envio por e-mail, que não vai permitir a impressão desse documento, que vai permitir somente a visualização, não a edição por determinadas pessoas. Então, tem muita regrinha que a gente vai criar, a gente vai entender ali muita coisa dentro do DLP para apoiar justamente nessa parte de proteção. É muita coisa que a gente pode fazer, é um mundo de opções, então é bem interessante a gente fazer isso, né? Então a gente consegue monitorar o tráfego, monitorar os arquivos dentro de um file server, por exemplo, e aplicar ali junto com outras soluções, endpoint ou Firewall, ou inclusive outras soluções proprietárias para mitigar esse risco de vazamento de dados, tá? E quando a gente fala no endpoint, ele vai afetar diretamente o dispositivo do usuário. Então a gente vai instalar um endpoint lá no notebook, no desktop, no celular, no tablet do colaborador, né, corporativo, e a gente vai conseguir avaliar o dispositivo desse usuário e vai conseguir ali detectar alguma ação indevida, algum documento, alguma gravação que não foi autorizada, alguma transferência. O usuário copiou um arquivo no pendrive, por exemplo, é possível a gente bloquear isso, é possível ter um controle bem grande em cima de endpoint, tá? E uma parte bacana é que tem soluções que mesmo o sistema offline, mesmo ele, o pessoal desconectando da rede, ele vai garantir a proteção, ele vai baixar as regras para o endpoint e vai garantir a proteção no dispositivo do colaborador. Então é bem legal esse tipo de, de solução, porque ele, mesmo que o cara tente lá, né, deixar em modo avião lá o seu celular ou tirar da rede o seu notebook, vai estar protegido por conta das regras que estão aplicadas no endpoint. Beleza? Pode passar, eu acho. Então agora a gente vai encerrar aqui a parte de PPT, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as funcionalidades, as principais funcionalidades do DLP e como que elas podem contribuir para a proteção ali abrangendo, né, toda a proteção de dados. Então a gente vai iniciar aqui pela classificação automática dos dados. Então é uma função que permite que um sistema faça uma varredura
em todos os dados da empresa e de forma inteligente, com a ajuda de IA, com a ajuda de algumas de machine learning, a gente consegue fazer uma classificação dos dados sensíveis, por exemplo, né? Então, eu posso botar uma regra que ele vai identificar quais arquivos, quais dados, aonde que eu tenho o número de CPF, por exemplo, ou dados bancários. E eu consigo automaticamente já rotular esses dados conforme o nível de criticidade. Então, uma coisa bem bacana, a detecção, a classificação automática. É bem interessante de usar isso porque a gente tem em vez de passar todos os arquivos, a gente não vai ter, é humanamente impossível a gente passar todos os dados e fazer essa classificação. Então, tendo a IA para nos ajudar ou o machine learning para nos ajudar, facilita bastante o trabalho. No tópico 2, a criptografia automática de arquivos. Então, através da rotulagem do arquivo, eles são detectados e o próprio DLP aplica uma criptografia automaticamente. Então, eu garanto que esse dado, mesmo que seja vazado, ninguém vai conseguir visualizar esse dado, né? Então, é bem importante isso, né? E outro recurso que a gente está falando aqui é a políticas baseadas em identidade. Então, o DLP vai levar em consideração quem é o usuário, qual o cargo desse usuário, qual o nível de permissão que esse usuário tem, e aí sim a gente vai alterar regras para facilitar ali o manuseio dos arquivos, o envio, o recebimento de arquivos com dados sensíveis, tá? Isso é bem legal, que a gente consegue ter níveis de proteção baseado em identidade, cargo, ajuda bastante ali no momento de fazer um controle dos dados e qual que é o ciclo de vida desse dado também. Auditoria e relatórios. Então, os sistemas de DLP vai ter integração com outros sistemas, com outros dados, para a gente poder fazer essa auditoria nos acessos, nos arquivos e gerar relatórios. Então, para conformidade, isso é muito importante. A gente vai ter relatórios, vai ter todas as informações dos dados que foram analisados, classificados, se houve alguma tentativa de violação dessas regras. Então, a gente vai ter uma auditoria em cima desses dados e vai ter todo um relatório para a tomada de decisão posterior do que será feito ou quais outras atividades que a gente pode fazer para mitigar ainda mais algum problema que porventura venha a acontecer ou controlar também, né, algum tipo de vazamento. E no fim, no último item aqui, a gente vai destacar aqui a integração com outras ferramentas de segurança. Então, normalmente os DLPs eles conseguem se integrar com outras ferramentas justamente para gerar uma base única de dados ali para poder ter um relatório mais completo. Então, aí vai entrar o CIEM, o CASB, o EDR. Então, a gente vai integrar o DLP com outros serviços de cibersegurança. Então, isso vai fortalecer ainda mais a segurança. Eu acho que o Brian caiu. Foi. Só um minutinho, pessoal. Eu acho que eu tenho aqui o PPT, já compartilho com vocês. Conseguem ver o DLP? O PPT agora? Sim. Show. Eu acho que eu estava neste aqui. Quando o Brian voltar, a gente dá andamento na parte dele aqui. Tô de volta. Uma Voltou? quebra Beleza. temporária. Vamos lá. Okay. Compartilhei aqui do meu computador, Brian. Legal. Bom, então eu estava falando aqui no último item, né, que é a integração com outras ferramentas. Então, é muito importante a gente gerar essa integração do DLP com outras ferramentas de segurança e isso vai criar um ecossistema de segurança muito mais fortalecido. Então, a gente vai reunir todas as informações necessárias em um ponto único e vai nos apoiar bastante aí na parte de segurança e coordenar ações de forma mais inteligente ainda. Então, a gente está falando ali em conectar com o CIEM, com o CASB, com o EDR, a gente vai ter mais informações aí
em cima da proteção de dados, e o DLP vai apoiar bastante nisso. Show? Então aqui Legal vamos demais, pro show de hands-on, bola. né? Agora vamos para a parte que muita gente acredito que está esperando, né? Então, a gente vai fazer aqui, gente, praticamente 3 demonstrações para vocês, tá? A gente vai mostrar um pouquinho de como que funciona a classificação de dados pensando pelo Google, né? A gente vai mostrar também pelo 365, que vai fazer uma demonstração bem interessante para nós. E quando a gente fala do DLP de hosting, mostrando como que funciona o DLP, por exemplo, da Sophos, né? E o funcionamento dele propriamente. Eu vou assumir o compartilhamento e compartilhar minha tela com vocês. Vou só pedir para todos se estão visualizando minha tela aí, por favor. Aqui tudo bem. Maravilha. Então, gente, aqui a gente até coloca o link para vocês. Até vou inserir o link aqui no nosso bate-papo, que é legal de vocês poderem fazer alguns testes também, tá? Mas aqui ela é uma ferramenta de demonstração da Google, né, nativa do Google, que ele mostra como que é realizada a detecção de dados sensíveis, né, e como que é feita essa proteção por dentro das ferramentas que a Google oferece. Então, vocês vão notar que aqui em cima a gente tem um campo de texto, semelhante como se fosse um e-mail, por exemplo, né? E aqui para a direita, a gente tem algumas opções aqui para selecionar quais os tipos de informações a gente gostaria que ele identificasse, tá? Por que isso? Porque quando a gente está falando de um DLP, um ponto bem importante para a gente conseguir identificar no DLP é saber o que a gente precisa, obviamente, classificar de dados, quais as informações que a gente precisa ter um controle, né? Então, como a gente está falando aqui de muitas questões que são configurados por regex, né, por expressões. Então, aqui ele tem uma facilidade que ele já dá alguns exemplos que a gente consegue consumir dentro da ferramenta, tá? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, para a gente utilizar aqui num teste, informações gerais, aqui falando, por exemplo, dados de cartões de crédito, de domínio e etc. E também alguns dados do Brasil especificamente, quando a gente fala como um exemplo de um CPF, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos simular que a gente está escrevendo um e-mail para que a gente consiga ter uma ideia, né, de como que funciona, então, a identificação por aqui. Então, comecei aqui com o Olá Guardiões, me chamo Brian, estou aqui com o Ismael Casagrande, CTO da empresa Supreme Cloud. Então, percebam que conforme eu vou escrevendo o texto aqui dentro do campo, ele automaticamente vai validando quais as informações eu inseri e fazendo uma classificação desse tipo de informação. Né? Então, por exemplo, a gente teve uma classificação aqui do nome Brian, né? Ele já identificou aqui como um nome de pessoa, Ismael Casagrande da mesma forma, e ele identificou, inclusive, quando a gente falou aqui da empresa Supreme Cloud, né? Ele já capturou aqui como sendo o nome de uma organização. Né? Então, ele já vai nos mostrando praticamente qual foi a linha, qual foi o espaçamento de caractere, né? O ponto no código ali onde foi identificado aquilo, e é através disso que ele consegue fazer, então, essa leitura e essa identificação das informações que estão presentes, e, obviamente, conforme isso, a gente fazer os controles, né, por dentro das regras que a gente vai criando. E aqui eu vou evoluir um pouquinho mais. Vou colocar, por exemplo, que estamos testando a identificação de informações como, e eu vou pegar um CPF aleatório aqui e vou colar ele aqui no texto. Então, percebam que no momento que eu colei o CPF no texto, ele já me trouxe aqui que é um ID governamental, né? E ele me trouxe aqui também que é um número de CPF do Brasil. Né? Então, digamos assim, eu não precisei fazer nenhum tipo de treinamento para identificar que isso aqui era esse tipo de informação. Né? Mas, obviamente, o treinamento vai ser eu informar que tipo de dado eu quero ter o controle, né, que tipo de informação eu vou fazer alguma identificação e, obviamente, a gente ir removendo alguns falsos positivos, né? Que isso é algo padrão também que podem acontecer aí dentro de ferramentas. Como, por exemplo, toda vez que eu digitar nesse formato, quero que ele identifique como um número de CPF do Brasil e não apenas um ID genérico, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer a configuração por aqui. Né? Se eu passar, por exemplo, um e-mail, percebam que ele já vai trazer para a gente aqui 2 informações. Ou a informação de e-mail address e informação de nome de domínio. Né? Então, informações que ele já vai puxando automaticamente. Vou um pouquinho mais além também, colocar um número de telefone. Né? Ele já vai buscar para a gente aqui, que é um número de telefone. Né? Trouxe um falso positivo aqui também como um ID genérico, mas a gente tem aqui, então, o número de telefone sendo identificado. Né? Então, o que a gente consegue fazer com isso? Vamos pensar que os colaboradores de vocês estão fazendo a escrita de algum tipo de e-mail, né? E conforme a informação é preenchida,
ele já vai gerar esse tipo de informação, e aí quando a gente for tentar fazer envio, ele vai fazer identificação pela regra, e aí vai fazer, então, os controles necessários, tá certo? Esse aqui é um exemplo de como o Google classifica os dados. Eu passei para vocês aqui também o link aqui pelo chat, para vocês poderem fazer seus testes, né? E brincarem um pouquinho com a ferramenta. Mas é uma forma bem mais prática de a gente conseguir identificar o como e o porquê que ele consegue ter esse tipo de informação sendo mapeada, né? Quando a gente está simplesmente fazendo a escrita de algum conteúdo, por exemplo, até dentro de um e-mail, certo? E aí, falando também do Google, dentro do Google Workspace, né? Quando a gente fala num licenciamento mais avançado, né, da série Enterprise, por exemplo, a gente acaba ganhando alguns itens na parte de segurança, que é sobre o controle de dados e acesso, né? Então, aqui dentro a gente tem toda a parte da proteção de dados, que é onde a gente trata, né, propriamente a parte do DLP. E olha que legal, primeira coisa que a gente vê na tela, né, primeira informação, é justamente sobre alguns insights de proteção de dados para o Google Drive, né? O que significa isso? Todo mundo que tem Google utiliza o Google Drive, vai ter diversas informações lá dentro, vai ter diversos arquivos lá dentro, né? E esses arquivos a gente consegue então fazer o que a gente chama de uma classificação de informação de forma automatizada, né? Então a gente consegue ter uma classificação no seguinte formato, que quando algum arquivo que a gente tenha dentro do Google Drive, ele identificar que tem, por exemplo, um CPF, a gente adiciona uma tag dizendo que esse arquivo é sensível, né? E de acordo com a tag desse arquivo, a gente toma uma ação de bloquear compartilhamento, de permitir acesso somente para um grupo específico, né? De não permitir o envio daquela informação por e-mail. Então, de acordo com esse tipo de classificação, a gente consegue tomar algumas ações mais profissionais, digamos, né? E tá tendo esse tipo de classificação. E aqui um exemplo, né? Que dentro do, por exemplo, desse diretório que a gente está mostrando para vocês, a gente teve ali número de compartilhamento externamente, né? Então, 1.219 documentos que possuem, por exemplo, um endereço de e-mail, né, dentro do documento e que ele está compartilhado de forma externa, né? Então, esse tipo de insight aqui, ele acaba sendo bem valioso para que a gente consiga melhorar o nosso nível de classificação e entender quais são os itens que a gente realmente precisa controlar dentro do nosso ambiente, beleza? Eu vou voltar para a Tisma, e aí tu já aproveita e dá um review de como que a gente consegue fazer isso por dentro do Microsoft 365 também. Show de bola, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Vocês devem estar vendo minha tela aí já. Ok. Show. Então, aqui, estou falando em 365, né? Então, a gente tem o painel do 365 aqui. Essa conta é uma conta de teste que eu tenho. A gente cria essa conta de teste para fazer essa demonstração. Então, aqui a gente vai ter o painel de conformidade, né? Então, ele vai cair direto no Microsoft Purview. Ele mudou não faz muito tempo. Antes era painel de conformidade, agora é Microsoft Purview. Então, a gente vai ter isso lá no Azure. Vai ter outras ferramentas também com esse mesmo nome. Então, ele faz uma integração, uma centralização de dados de todas as plataformas da Microsoft no Purview, mas aqui é especificamente falando em 365, tá? Então, aqui tem algumas soluções dele. Então, a gente consegue ter diversas soluções de alertas de conformidade. Então, eu vou ter aqui alerta, auditoria, barreira de informação, catálogo. A gente vai tratar aqui bastante na prevenção contra a perda de dados, tá? Um pequeno item aqui de todos esses, desse mundo que tem aqui de opções, a gente vai tratar um pequeno item hoje e vou mostrar como é que funciona isso e quais as opções que nós temos também. Então, aqui, quando eu venho em proteção contra a perda de dados, eu tenho um painel aqui. Aqui eu posso criar políticas, então algumas políticas já tem. Eu criei uma de teste aqui, mas tem uma particularidade que ele demora um pouquinho para aplicar. Então eu vou ter que usar, na demo, eu vou usar uma outra política que está criada aqui também, que está ok já. Classificadores, então eu vou ter aqui classificadores treináveis. Como o Brian falou, né? Tem que treinar alguns classificadores aqui. Eu tenho alguns já feitos pela Microsoft mesmo, que eles já estão funcionando, né, já são treinados esses identificadores, muito para o idioma inglês ainda, né? Para outros idiomas a gente tem que criar e treinar ele. Tem um aqui para português, tem algumas coisas, mas muito para o idioma inglês. A gente pode criar classificadores aqui para treinar eles. Posso definir manualmente aqui alguns. Então, até tem uma aqui a gente pode criar ou usar os que já estão criados. Então, se eu procurar aqui, por exemplo, CPF, deixa eu encontrar aqui. Então, ele vai, como o Brian mostrou também, o número de CPF já está pronto, está treinado já, né? CNPJ é a mesma coisa. PJ.
Então, eu tenho alguns dados já legais, governamentais, já treinados, e aqui também eu posso criar. Eu criei um de teste aqui, que é o Info 2, por exemplo. Então, eu posso criar aqui dentro dele uma série de elementos que vai tratar do Data Loss Protection, tá? Então, eu vou ter aqui, eu posso colocar uma expressão regular para tratar um determinado tipo de um formato de palavras, eu posso colocar um dicionário. Então, tem uma série de tratativas que eu posso criar aqui para ele me ajudar na tratação dos dados, tá? Na tratativa dos dados. Então, aqui eu tenho alguns itens, eu configurei alguma coisa aqui já para a gente poder mostrar nesse webinar. A gente vai tratar bastante aqui na parte do webinar, eu vou tratar sobre o Teams, mas vou mostrar para vocês como que funciona, tá? Eu vou criar uma política nova aqui para a gente, só para a gente ter uma ideia do quantas opções nós temos. Então, eu vou preencher aqui, eu posso categorizar aqui, né? Então, tem avançado, financeiro, medicina, privacidade. Então, tem muita coisa aqui, né? A gente pode observar que tem muita coisa. Eu costumo usar o personalizado. Então, a gente vem aqui, avança. Vamos botar um nome aqui para ela. Avançar. E aqui começa a ficar legal. Então, onde que eu vou aplicar a política? Então, vocês podem observar aqui que eu tenho um monte de opções aqui para aplicar. Então, ela vai desde o e-mail, que é o mais padrão, vai passar pelo SharePoint, pelo OneDrive, canal do Teams e chat do Teams, dispositivos, então eu consigo aplicar regras de DLP em dispositivos aqui, já usando uma outra ferramenta que é o Intune, ele vai solicitar que a gente use o Intune para aplicar essa DLP nos dispositivos. Algumas instâncias aqui são APIs que se conectam aqui no DLP e até mesmo em repósitos locais, tá? Então eu posso ter um agente instalado num file server local que vai fazer a varredura dos dados ali localmente. Eu vou deixar só e-mail, a gente dá uma observada aqui, tanto de opções que nós temos, tá? E aqui é uma parte legal que eu costumo dizer que é bom colocar o DPO do lado da gente para nos ajudar a criar essa regra. E quando eu vou aqui em adicionar uma condição, olha quanta condição que aparece aqui para gente. Então tem muita condição. Então tem o conteúdo contém, não está rotulado, conteúdo recebido de alguém específico. Então tem muita coisa para aplicar aqui. Uma dica aqui é não aplicar para todo mundo, aplicar para pequenos grupos, porque uma regra de DLP pode gerar impacto significativo ali no dia a dia da empresa. Então, primeira regra a gente faz um pouquinho mais ajustadinha para depois fazer para a empresa inteira. Então, aqui o nome do conteúdo, eu posso botar aqui um nome para esse grupo. Então, eu vou botar aqui CNPJ, certo? E vem adicionar. O que eu vou adicionar? Tipo de informação confidencial ou classificador treinável. Se eu vier aqui nos confidenciais, eu já vou ter CNPJ. Então, tudo que for número de CNPJ que tiver trafegando no e-mail, ele vai validar. Né? Como eu comentei, a pergunta que a gente escuta bastante é se vai validar o anexo também. Está aqui a regra. Ó. Então, eu posso apenas mensagem, apenas anexo ou os dois. Sempre os dois vai ficar mais fácil, né? E aqui embaixo a gente vai tratar de ações. Então, tem mais um tanto de ações que podem ser executadas. Então, vai desde o restringir o acesso e não permitir o envio do e-mail, ou criptografar esse e-mail para ninguém que não tenha permissão acessar. Posso vir aqui e mandar para aprovadores. Então, posso mandar para o coordenador da área, para o gestor da área, para o DPO aprovar esse envio ou não. Então, tem uma série de ações aqui, uma regra que a gente pode criar. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer aqui para criar, né, essa política e aplicá-la para todo mundo. Posso notificar o usuário sim ou não. Então aqui eu não posso notificar o usuário por e-mail ou até por uma dica de política. Estou escrevendo um e-mail que tem lá um CPF e eu ativei essa opção aqui. Vai aparecer uma barrinha amarela lá no Outlook. Tanto web quanto instalado, não importa. Vai aparecer uma barrinha amarela informando uma mensagem personalizada ou uma mensagem padrão. Então a gente pode fazer esse nível de alerta para o usuário ou simplesmente não relatar nada para ele, relatar somente a equipe de segurança ou o DPO da empresa. Então, a gente tem muita opção aqui. Quando a gente vai avançando aqui,
Aqui eu posso criar políticas em modo simulação, ativar ou deixar desativada. Então aqui é mais a questão de criar a política aqui e tentar aplicar ela de alguma forma para ver se está ok. E basicamente uma política está criada assim. Se tiver aqui no próximo é concluir ela. Eu não vou criar porque eu tenho uma criada aqui já. Tá? Então eu tenho aqui diversos painéis e eu criei uma política, eu falei para vocês, do Teams. Então eu tenho aqui a visão do admin, é essa aqui. A visão do usuário está nesse outro navegador aqui. Eu vou entrar aqui no chat e vou me chamar aqui no chat para conversar. E eu criei um dicionário de palavras que não é permitido dentro da organização. Então, por exemplo, eu fiz um teste com nota fiscal, por exemplo. Quando eu mando a mensagem, ela é validada e bloqueada. Então é rápido assim, mandei uma mensagem que não é permitida, ela já bloqueia. Isso vai servir quando aplicar no e-mail, vai ser a mesma coisa, tá? Apareceu a palavra, está escrevendo no e-mail, vai aparecer a barrinha lá em cima avisando que a palavra não é, tem um conteúdo que não é permitido, tem alguma informação sigilosa que não pode ser encaminhada, ou simplesmente não vai enviar e vai ir para o diretor, para o coordenador da equipe, tá? Eu botei outras planilhas em outras palavras também, uma delas é planilha, só para a gente fazer um teste. Então, e expressões também funcionam, tá? Tem uma expressão que eu coloquei que não é problema meu, por exemplo. Só para mostrar que é uma expressão também, ele funciona. Então eu consigo colocar expressões, frases ou palavras com expressão regular que ele vai bloquear. Então ele vai ficar aviso aqui no Teams, fica um aviso que não foi possível enviar, mas a gente pode no e-mail, a gente pode levar isso para e-mail que ele não vai nem chegar o e-mail para o destinatário. Então esse é bem legal, bem interessante esse controle, né? A gente chega nesse nível de controle de dados, né? Então acho que é bem bacana. Beleza, pessoal? Brian, tu quer voltar com outro tópico? Legal, show de bola, vamos lá. E alguns pontos que são importantes de reforçar, né? Durante a apresentação, a gente falou um pouquinho ali sobre os tipos de DLP, né? Então, DLP de e-mail, DLP de host, DLP de rede, e percebam que estes formatos, eles se complementam, né? Digamos assim, um não vai fazer o papel por todos. Por exemplo, um DLP de e-mail, se eu tentar fazer um upload de algum arquivo com informação sensível para um WeTransfer, né? Google Drive, etc., algum outro local, ele não vai identificar, ele vai fazer a leitura no e-mail. Né? Já o DLP de host, se eu tentar fazer envio de e-mail, numa escrita de e-mail, ele não vai identificar. Então, são pontos que, quando a gente começa a buscar uma barreira de proteção, a gente vai vendo que as tecnologias elas vão se complementando, né? E aí, obviamente, a gente vai fazendo essas tratativas aí em conjunto para conseguir, né, aumentar o nível de segurança. E aqui são esses exemplos até que o Usman utilizou aqui. A gente consegue tanto por arquivo quanto por frase, por palavra, né? Então, percebam que eu consigo evitar, inclusive, no próprio chat ali do Teams, que a pessoa não encaminhe um CPF, né, um e-mail ou algum outro tipo de informação ali que possa ser mais sensível, né? Então, são pontos que acabam sendo bem interessantes aí para a utilização e como uma estratégia para ter todo esse controle e prevenção de vazamento de informações. Beleza? Eu vou voltar ao compartilhamento aqui, e aí a gente faz, para finalizar aqui, uma demonstração também de o que é um DLP de host, né? Como que a gente consegue fazer esse tipo de tratativa. E para isso, eu estou aqui com o console do Sophos aberto, né? Então, para quem ainda não conhece, no Sophos Endpoint, o EDR dele já tem uma funcionalidade dentro das regras, que é a parte do Data Loss Prevention. Tá? Então, aqui eu estou com essa tela aberta, eu estou com um servidor aqui para a gente fazer alguns testes, e vou mostrar um pouquinho para vocês como que a gente consegue visualizar isso, né? Vi que teve algumas pessoas até que comentaram aqui no chat que já utilizam o DLP da Sophos, alguns que estão tendo alguns detalhes ali de falso positivo, então isso tudo depois a gente consegue estar apoiando vocês na identificação, tá? Eu vou só aproveitar para responder algumas perguntas enquanto isso, que eu vi que o pessoal comentou aqui agora, né? Se o anexo tem uma imagem com o CPF na imagem, também analisa e bloqueia. Legal, esse é um ponto. Se tu quiser me complementar depois, Isma, mas quando a gente faz a configuração de DLP, as ferramentas elas já estão com tecnologias de OCR também. Então, ele consegue fazer uma leitura da imagem, né, identificar os padrões da imagem, e aí, com base nisso, fazer
obviamente, o bloqueio também dessa imagem pelo conteúdo que está escrito nela, tá? Então, é um ponto que, sim, é possível de ser feito. É possível aplicar para hashes de arquivos? Também é possível aplicar para hash de arquivos. A gente pode, dependendo da regra criada, é possível colocar hashes, né, outras informações que a gente acaba capturando do arquivo. A hash, claro, né, o arquivo, se ele mudar, a hash dele também muda. Então, se, por exemplo, a gente tiver um arquivo que está com o CPF lá dentro, a gente deixar apenas a hash e entrar no arquivo, colocar um espaço a mais, um hífen a mais, alguma informação a mais, ele pode ter esse tipo de liberação, né? E na identificação ali pela hash. Legal. Algumas pessoas questionando sobre o licenciamento do DLP no 365, né? Então, acho que o Júnior até comentou para a gente aqui que faz parte das ferramentas de conformidade, né? Então, a gente entra com a parte do Purview aqui, e aí temos no licenciamento E3, E5 e Business Premium, né? Também como um add-on ali para utilização. Legal. O time vai me apoiando na resposta do chat aqui também. Voltando aqui então, gente, entrei aqui na política de DLP do Sophos, e aí o que acontece? A gente tem aqui a opção de criar regras customizadas, tá? Então, quando a gente fala de regras customizadas, a gente tem alguns formatos de regras que a gente pode criar. Ou seja, a gente pode criar uma regra baseada em arquivo, né? O que seria a regra baseada em arquivo? Baseada em arquivo é uma regra onde eu consigo colocar informações que eu quero verificar com base no arquivo. O tipo dele, né? Por exemplo, se é um arquivo de texto, um arquivo de áudio, um arquivo de documento, um arquivo criptografado, né? Então eu consigo identificar aqui praticamente pelo tipo do arquivo que eu vou estar utilizando, tá? E aí, obviamente, com base no tipo de arquivo, ele vai fazer, então, esse tipo de controle. A gente consegue, além do tipo de arquivo, a gente consegue fazer também pela hash, né? A gente consegue fazer pelo MIME type do arquivo. Então, são pontos padrões, assim, de utilização. Mas quando a gente olha principalmente no DLP, a gente está falando mais de regra de conteúdo, né? Então, por que é uma regra de conteúdo? Porque a gente quer visualizar o conteúdo que está dentro daquele arquivo, naquela informação, né? Então, eu vou criar aqui um exemplo como CPF validar, só para a gente fazer uma criação aqui na hora mesmo, né? E a gente tem algumas ações que a gente consegue criar aqui também, né? Então, por exemplo, nas ações eu consigo liberar a transferência desse arquivo, ou seja, deixar aqui no modo apenas de monitoramento, né? No momento que eu coloco aqui para fazer essa liberação, eu estou permitindo, por mais que antes não existia a regra também liberasse, mas agora eu permito e faço log da informação que está passando, né? Eu tenho a opção de fazer liberação com a confirmação do usuário, ou seja, no momento que eu aplicar essa opção, o usuário vai ser informado que ele está tentando compartilhar um arquivo que tem um dado sensível, e aí, com base nisso, se o usuário aceitar, ele vai armazenar isso no log também e vai permitir a transferência do arquivo. E a gente tem a opção do bloquear a transferência, né? Ou seja, ele não vai permitir a saída do arquivo aqui por dentro. Então, seguindo, né, a gente faz a criação da regra, e aqui, quando a gente começa a olhar para o tipo de conteúdo, né, conteúdo do arquivo, a gente já tem alguns padrões que a gente consegue utilizar aqui por dentro. Então, vou pegar aqui, por exemplo, em Brasil, né, pegando aqui pela região do Brasil, e vou procurar aqui, então, o CPF, né, então pego aqui cadastro de pessoas físicas, CPF, e defino quantas incidências, né, do CPF precisam ter dentro de um arquivo para que essa regra, então, surta efeito. Ah, Brian, mas eu não quero CPF, não quero nenhuma informação que está aqui dentro das condições. Aí a gente consegue criar, então, as condições personalizadas, né? E com base nisso a gente consegue, então, fazer uma configuração mais avançada por expressão, né? A gente consegue fazer para uma frase específica, a gente consegue colocar por termos, né? Então, enfim, com base em cada um desses, a gente vai fazendo uma configuração de qual que é o score que cada expressão vai trazer e qual que é a contagem máxima que ele vai identificar com aquilo. E aí, obviamente, com base na score da trigger, ele vai, então, fazer a identificação da regra, tá? Então, aqui alguns exemplos. Peguei aqui como, por exemplo, o CPF. E aí eu vou marcar aqui, para não tomar muito tempo também, quando o destino for qualquer local, né? Tanto cliente de e-mail, a gente até consegue fazer algumas seleções personalizadas aqui, né? Navegadores de internet, mensageiros instantâneos, alguns processos externos de navegação, o própria questão de VoIP, né? Pensando em WhatsApp, Skype, e storage. Então, quando eu tiver algum tipo de CPF que esteja sendo enviado para algum desses canais, eu vou aplicar aqui a ação de bloquear a transferência, certo? Aqui para ser uma demonstração rápida, então fiz a criação aqui, já vou salvar essa regra. Maravilha. E agora eu vou aqui para o nosso servidor, tá?
nessa máquina de teste. Eu vou só dar um clique aqui para ele atualizar agora, para ser um pouquinho mais rápido, e mostrar para vocês. A gente tem 2 arquivos que eu criei aqui na tela. Um arquivo, ele está apenas com palavras aleatórias, e no outro arquivo, a gente tem palavras aleatórias e temos um CPF aqui no meio. Tá? Eu criei num documento texto para ser mais rápido, mas isso funciona também com PDF, funciona com DocX, funciona com planilhas, né? Então, para cada arquivo que a gente faz o envio, a informação, a gente consegue ter o controle. Então, o primeiro teste que eu vou fazer, estou aqui numa página do Gmail, por exemplo, e vou tentar fazer o upload desse arquivo teste normal, que ele não tem informação sensível, né? Joguei para cá, fez o upload, beleza, meu arquivo já está presente aqui dentro do e-mail. Agora, eu vou pegar o arquivo teste, né? Lembrando que o arquivo teste tem o CPF, a gente criou a regra ali do CPF. Joguei o arquivo com o CPF para dentro, ele já me deu o alerta aqui do Sophos, né, que a transferência foi bloqueada. Ele está novamente ainda, pelo comportamento aqui do Chrome, né, tentando fazer o upload, e percebam que ele não está conseguindo. Ó. A barrinha está ali não preenchida e agora já deu a falha de anexo. Né? Ou seja, tentei fazer envio com a informação que estava ali, que a gente fez o controle, e aí, obviamente, ele não permitiu. Tá? Segundo teste, vamos abrir aqui um e-transfer. Ok, percebi que não funcionou pelo Google, vou tentar no e-transfer. Então, pegar o arquivo, vou arrastar ele para cá. Percebam que aqui, por enquanto, ele apareceu. Quando eu tentar fazer a transferência dele aqui, ele vai me informar o erro, tá? Deixa eu só ver se consigo mudar aqui para criar um link. Então, aqui ele também já vai nos dar a falha quando a gente tenta fazer o envio. E um outro ponto que é bem importante, que muita gente questionou também, é quando a gente fala de inteligência artificial. Né? Claro que esse DLP configurado aqui, a gente não está falando de validar o que está sendo imputado dentro da inteligência artificial, né, como texto mesmo. Existem já ferramentas que tratam isso, hoje a gente não trouxe para demonstração, mas a gente tem também ferramentas que conseguem nos apoiar nesse ponto. Mas o que eu quero mostrar para vocês estou no ChatGPT e quero fazer o envio de um arquivo, né, então um arquivo normal, da mesma forma, arrastei o arquivo aqui para dentro dele, ele está fazendo o carregamento do arquivo aqui no GPT, e eu vou fazer a mesma coisa para o arquivo teste que possui o CPF. Né? Então, de novo, mandei o CPF, ele já deu alerta, ele não permitiu o upload aqui para dentro do chat GPT, já bloqueou. Né? Então, pontos positivos daqui é justamente esses detalhes, né? Que a gente consegue, então, estar tratando com informações que estão presentes dentro de arquivo, e aí quando a gente fala de, por exemplo, quero copiar o arquivo, quero ter alguém com alguma má intenção, quer tentar fazer algum vazamento, tá com o arquivo na sua máquina, tentou enviar, seja por um upload, tentou colocar, por exemplo, para um pendrive, algum outro dispositivo, a gente consegue, então, fazer esse tipo de bloqueio e evitar que isso saia do nosso ambiente, né? E aí, consequentemente, tudo que acontece ali, a gente vai ter os eventos, a gente vai ter o log, né? E vai ter informação. E aí, conforme a gente passou, juntamente com outras integrações, né? Como o CIEM, enfim, e ferramentas de monitoramento também, a gente consegue ter esse tipo de controle e acompanhar o que está acontecendo dentro da rede, gerar insights ali e alertas para a gente dar sequência, né, com a melhor proteção para dentro da nossa rede. Legal, gente? Isma, algum complemento adicional aqui para o dia de hoje? A princípio, a perfeita colocação ali, Brian, da parte dos endpoints, enfim. Tem uma coisa legal também, que dentro do 365, acabei esquecendo de comentar, dentro do 365 a gente pode plugar outras ferramentas como o Azure Protection Information, né? O WIP, tá, agora mudou o nome também. Que ele vai fazer esse papel que o endpoint fez também, mas ele não vai permitir com que o usuário, mesmo que ele leve num pendrive o arquivo para casa, ele não vai conseguir abrir nem em casa, né? Por conta da criptografia, enfim, tem uma série de proteções também. Então, como o Brian falou, pluga-se soluções junto com o DLP para facilitar ali a gestão de todos os dados. Legal, show de bola. Maravilha, Guardiões. A gente está batendo o nosso tempo aqui. Vamos, enquanto faço o convite para vocês, né, para quem ainda não faz parte da nossa comunidade dos Guardiões Digitais, acessar então guardiõesdigitais.com.br e conectar com a gente, então, nessa comunidade que vem crescendo, mais de 700
guardiões, né? Mais 700 guardiões hoje com a gente ali dentro da comunidade e todo dia compartilhando um pouquinho de suas experiências também e fazendo network bem bacana. Enquanto isso, deixa eu aproveitar e dar mais uma olhada no chat, vamos ver o que a gente tem por aqui, se teve mais alguma dúvida do pessoal. Muitas vezes apenas a utilização da ferramenta de DLP, apesar de já monitorar muita coisa, não é suficiente, sem necessário um trabalho corporativo de classificação de dados e informação. O que vocês acham? Legal. O Cláudio Rossi mandou para a gente aqui, e isso é um dos pontos bem primordiais também, né, de a gente tratar, acho, Luiz, que é justamente esse ponto de o que a gente vai classificar, como que a gente vai classificar e como que a gente vai entender tudo isso, né? Porque quando a gente fala de DLP, não basta a gente implementar uma ferramenta e não saber o que a gente realmente precisa estar controlando na nossa rede, né? Então, geralmente, quando a gente faz um projeto de DLP, a gente está falando de iniciar com o entendimento, né, de quais são os dados que existem na organização, o que a gente tem de informação, quais dados são sensíveis, quais são confidenciais, o que a gente precisa ter um cuidado e um controle, né? E aí, obviamente, com base nisso, a gente documentar e então passar para uma configuração ali para dentro das ferramentas, né? Então, só a ferramenta ela não vai salvar o mundo, né? A gente precisa ter a ferramenta, a gente precisa ter o processo e a gente precisa ter, obviamente, a conscientização também de todos os usuários, né? Todos os colaboradores da empresa ali com a gente. Maravilha. Legal, gente. Show de bola. Para quem acompanhou a gente até aqui, antes de a gente finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje, obviamente a gente tem um ponto especial, né? Uma promoção especial aí para todos os guardiões. Então, eu não coloquei um slide aqui, esse é realmente para quem está com a gente, está acompanhando, né? Está prestando atenção aqui no conteúdo e que ficou com a gente até agora no final. Então, se você já faz parte dos guardiões, se não faz parte, já acessa e já entra na comunidade. Tá? Porque hoje a gente recebeu aqui informação, então, que foi preparado para os guardiões, né, que acompanharam a gente no dia de hoje, um benefício exclusivo para ferramentas e produtos de DLP. Tá? Então, se você já tem alguma ferramenta de DLP, precisa de um apoio na configuração dela, se você precisa de um apoio na criação do processo de classificação de dados, de identificação, né, querem iniciar nessa jornada do DLP também, não tem, de repente, a ferramenta, não tem nada disso criado, faz um contato com a gente, né? Vocês podem chamar a gente ali no comercial@introduz.com.br, podem chamar a gente ali pela comunidade mesmo, mandar uma mensagem aqui pelo chat, que a gente vai estar disponibilizando ali 40% de desconto nos produtos de DLP para vocês, tá? Então, um benefício especial aí que chegou de última hora para todos os guardiões. Então, quem ainda não faz parte, aproveita, já entra na comunidade para aproveitar. Quem já faz parte sabe que essas e outras aí estão frequentemente chegando para a gente também. Beleza, gente? Se alguém tiver alguma dúvida ainda, não conseguiu colocar aqui no chat para a gente, fiquem à vontade também de nos encaminhar ali pela comunidade. Vocês têm nossos contatos, fiquem à vontade de solicitar para a gente. E agradeço já, né, de antemão, a todos os guardiões aí que participaram com a gente no dia de hoje, em mais um episódio do nosso Guardiões Talks. Agradeço, Isma, por ter disponibilizado o teu tempo aí também para passar um pouquinho desse conhecimento gigantesco, né, e todo esse conteúdo apresentado aí para os nossos guardiões. E a gente se vê na próxima quinta-feira, né, com horário marcado aí toda quinta-feira, 10 horas da manhã, juntamente com vocês, trazendo um pouquinho mais de conteúdo rico aí para todos terem um pouco mais de conhecimento, né, e junto a gente melhorando aí a comunidade de segurança da informação. Obrigado, pessoal. Obrigado, Brian. Obrigado o tempo de vocês aí. E vamos lá, né? Próxima semana vai ter mais, sempre um conteúdo bem interessante. Então a gente vai se ver mais algumas vezes por aqui ainda. Então aguardo vocês aí nos próximos webinars. Vamos lá, né? Show de bola. E para quem está perguntando, sim, a gravação ela fica disponibilizada lá no nosso canal do YouTube, né? Então, quem faz parte dos Guardiões já tem ali na própria descrição da comunidade, a gente tem os canais, né? Então, podem acessar e vocês vão visualizar. Assim que a gente terminar aqui, faz o upload para lá e na sequência vocês já conseguem ter o acompanhamento também. Tá certo? Pessoal, obrigado novamente a todos que estiveram com a gente. Guardamos vocês na próxima quinta-feira e bora lá. Valeu.